Olá pessoal, continuando nossa aula de citologia, né? Na aula passada nós estávamos estudando retículo endoplasmático liso rugoso, algumas curiosidades. Hoje nós vamos estudar especificamente o ribossomo, tá bom? Vamos fazer uma recordaçãozinha, lembrando que o ribossomo é aquela estrutura, né? Aquela organela que vai produzir proteínas. Sem o ribossomo não se produz proteína. Então, lá no núcleo lá o DNA produz o RNA mensageiro. O RNA mensageiro vai para o citoplasma e lá no citoplasma ele vai se unir ao ribossomo e vai produzir proteínas. Lembrando que esse ribossomo pode estar grudado lá na membrana do retículo endoplasmático rugoso, né, que tem esse nome devido a esse ribossomo. E lá nesse retículo endoplasmático são produzidas, então, proteínas, enzimas, que a gente discutiu isso na aula passada. Né? Dá uma olhadinha na aula passada para você ver em detalhe o papel do ribossomo lá junto com o retículo endoplasmático. Vamos dar uma olhada na estrutura desse ribossomo? Vamos lá? Então, aqui estamos aí. O ribossomo é isso daqui, né? Isso aqui é um modelo, né? O ribossomo ele tem duas unidades, ó, uma unidade menor e uma unidade maior, né? Então, eu tenho unidade maior e unidade menor. Elas se juntam e grudam aqui uma na outra para que a proteína possa ser feita aqui. Gente, então pensando exatamente no que? Pensando que nós temos, né, no ribossomo, né, nós temos o que? Duas estruturas. Né? O ribossomo ele é feito de proteína e RNA ribossomo. Né? Tem essa estrutura aí. Tá bom, gente? Vamos lá? Então, ribossomos são responsáveis pela produção de proteínas, que são componentes muito importantes para a célula e para o organismo. São partículas muito pequenas, bem menores que as mitocôndrias. Cada ribossomo é constituído por duas unidades de tamanhos diferentes. Vamos lá ver onde é que o ribossomo se encaixa? Isso é lisossomo. Nós vamos estudar complexo de Golgi. Nós estudamos na aula passada, né? Retículo endoplasmático, exatamente. Retículo endoplasmático, olha, esses pontinhos aqui, né? Esses pontinhos que estão grudadinhos aqui, é o retículo endoplasmático, o que, gente? Rugoso, né? Exatamente, o ribossomo, ele fica grudado aqui no retículo endoplasmático para a produção de proteínas, tá bom? Então, o que quer dizer retículo? São canais, retículo endoplasmático, são canais que transportam substâncias nutritivas, né? Estamos falando do que? Retículo endoplasmático, liso e rugoso. Esse daqui é o liso e esse é o rugoso. O rugoso tem o que a gente está estudando agora, que é ribossomo. São canais que transportam substância nutritiva através do citoplasma até o complexo golgiense, onde as substâncias são preparadas para sair da célula. Em alguns trechos, o retículo endoplasmático contém ribossomos aderidos e é então conhecido por retículo endoplasmático granuloso ou rugoso. Nos trechos em que não há ribossomos aderidos, é conhecido por retículo endoplasmático não granuloso ou liso. Exatamente isso que a gente falou, a gente está falando, né? O ribossomo, então, são duas estruturas assim que ficam grudadas uma na outra. O ribossomo tem RNA ribossômico, né? E proteína, que se juntam ali para formar o ribossomo. O ribossomo, por sua vez, ele pode ficar disperso no citoplasma da célula ou pode ficar grudadinho na membrana do retículo endoplasmático, que passa a se chamar retículo endoplasmático rugoso por causa do ribossomo. Qual a função do ribossomo? Fazer proteínas e enzimas. Essas proteínas e enzimas vão ser levadas para o complexo golgiense, que nós estudamos na aula passada. Ali elas são empacotadas para serem levadas para fora das células. Tá bom, pessoal? Então, tudo de bom para vocês. Fica aí, até a próxima aula.